Boa noite, boa noite, boa noite. Quem tá aí? Quem tá aí ao vivo? Tudo bem, gente? Boa noite. E aí, pessoal? Gente, a gente tá concorrendo hoje com uma live com Caio Castro, tá puxado hoje. Vou chamar a Flávia aqui de vez pra gente começar. Flávio Azevedo é o nosso. Vamos esperar a Flávia entrar. Flávio. Olá! E aí? Boa noite! Boa, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu me organizar aqui. Foi? Enquanto isso, o pessoal tá Opa! entrando. Eu tava falando aqui que a gente tá concorrendo com uma live com Caio Castro hoje à noite, tá bravo, tá puxado. Complicado isso. Mas, tamo aí. É, Se a gente ficar com medo de Caio Castro, a gente não vai pra lugar nenhum. aí, como é que está o seu som aí? Pra mim tá ótimo. Tudo Você tá me bem? vendo direitinho? Tá sim. Tá. É que o Instagram é uma mídia nova para mim, como já te falei, né? Eu trabalho muito com Facebook, então Sim. inclusive a boca de jacaré que eu uso aqui para segurar o telefone, ela já é assim, vertical, eu estou Por tendo que conta do colocar ela Face. horizontal aqui, por isso que eu estou nessa arrumação toda, que ela já fica pronta para o Facebook. Aham. Mas vamos Então é lá. isso. Gente, hoje eu vou entrevistar essa pessoa aí que alguns conhecem, outros não. O pessoal aqui de Rio Bonito conhece muito. Quem tá aí no Instagram, que é fora de Rio Bonito. Esse é o jornalista Flávio Azevedo. Ele é jornalista aqui da cidade, ele cobre tudo e mais um pouco aqui em Rio Bonito. Mas a gente não vai falar de jornalismo hoje. O assunto não é esse. Antes disso, antes de eu passar para você falar com o pessoal, Flávio, deixa eu só dar um recadinho. Uhum. Os comentários que vocês vão botar aí não ficam salvos, tá? Porque essa live depois vai para o IGTV. Não fica salvo os comentários que são feitos ao vivo. Depois, se vocês quiserem deixar algum comentário para todo mundo ver, pode ir lá no IGTV e deixar, tá? Outra coisa que eu queria sugestão para esse quadro de entrevistas. Eu tenho duas sugestões que eu gostei muito. Uma é da Lelê, que é Live Entrevista. Letícia, beijo para você. Letícia Ramos. E outra é do Júnior, Júnior Moraes, que é Fala Ousada. Lívia Lousada, Ousada, com Z. Então, são esses dois nomes. Vocês podem votar aqui também, se vocês gostarem um dos dois, não quiserem sugerir nenhum outro. Fala Ousada ou Lívia Entrevista. O meu voto é para o segundo. Fala Ousada ou Lívia Entrevista? Lívia Entrevista é melhor. Ousada, ousada. Ousada. Fala Ousada, tá. E quem quiser mandar sugestão, pode mandar pelo direct, porque senão não vou ver aqui. Flávio, querido, fica à vontade. Dizer que é um prazer grande estar participando desse projeto seu aqui. Lívia é uma colega de trabalho, né? Fomos colegas no jornal Folha da Terra, trabalhamos juntos lá com nosso professor Alfonso Gomes Martinez, Evaldo Nascimento, né? E uma galera bem bacana, Guilherme, né? E aí Tarcísio, Natália, viajamos um Jean, pouco na época dos ônibus universitários também, né, Lívia? A gente, também foi uma época. na época da faculdade, a gente viajava junto também. Eu estudava à tarde e Lívia estudava pela manhã. E de vez em quando a gente se Isso. encontrava, porque eu precisava ir lá na faculdade de manhã fazer alguma coisa. Mas assim, uma amizade que nós construímos lá no Folha da Terra, a gente mantém até hoje, com as distâncias que a vida acaba exigindo, né? Aham. Mas é sempre um prazer contribuir. Parabéns aí pela sua iniciativa de criar esse Obrigada. quadro, né? Eu sei que você é meio resistente a essa questão dos vídeos, né? Mas a tecnologia está aí, não tem jeito. Temos que abraçar ela e usá-la a nosso favor.
Mas eu gosto de Instagram. Instagram eu acho legal. Facebook, eu confesso a você que não não me Eu criei prende. a minha vida toda profissional no Facebook, né? Sim, Eu tenho uma página, né? A minha página no Facebook tem 28 mil seguidores e sim, 28.300 seguidores, né? Então eu não posso abrir mão sim. dessa, dessa visibilidade que eu ganhei no Facebook, né? Até Eu porque o entendo que Facebook é mais realmente antigo, né? Do que o é Instagram. exatamente. Por exemplo, eu acho que eu tenho Instagram há 4 anos, 3 anos, alguma coisa assim. Sim. E o Facebook eu tenho há, se não me engano, 9 anos. Acho que vou completar 10 anos agora em 2021 de Facebook, né? Uhum. Então, e assim, toda a minha publicidade é sempre feita em cima da página, sempre feita em cima das fanpages, né? Sim. Mas eu entendo que é uma mídia bacana também, Uhum. entendo que talvez ela tenha na condição de rede social uma vida mais longa do que o Facebook, porque a garotada está no Instagram, né? Eu acho que Eu acho que em é Rio Bonito. exatamente isso, públicos diferentes. Pois é, então, eu entendo que no Facebook, aqui em Rio Bonito, o Facebook ainda domina, né, como rede social. Sim, Eu sim. entendo dessa maneira, que tudo é Uhum. muito no Facebook, o Instagram acaba sendo colocado no pacote porque o cara contratou alguém para mexer na rede social dele, para fazer essa parte de gestão de redes sociais. Aí o cara Uhum. já vai fazer o Facebook, ele por tabela manda fazer o Instagram também. Sim. Mas eu tenho, por exemplo, anunciantes que sempre falam comigo, Flávio, eu quero que você bota a minha marca no seu Facebook. Não precisa colocar na rádio, não precisa colocar em outro lugar, só na sua Aham. página, no seu Facebook, né, e tal. Então, assim, é isso. Mas bacana, parabéns pelo projeto. É um prazer grande Obrigada. receber você aqui. Sobretudo vindo depois de Júnior, que é um cara que eu admiro muito como fotógrafo, né? E Patrícia, Patrícia, que manda muito bem aí nessa parte de make, né? a live de Patrícia bombou. Pessoal interagindo muito. Inclusive, vocês estão assistindo aí, vocês podem interagir. Eu vi que Letícia chegou agora. Oi, Letícia. Letícia, eu já falei aqui, que foi sua sugestão, o Livre Entrevista. E a outra sugestão de quadro, desse quadro aqui de entrevista, é do Júnior Moraes, fotógrafo, que eu entrevistei, que é Fala Ousada. Ousada com Z. Então, quem tiver sugestão de gente para entrevistar aqui, pode mandar pelo direct também. Minha predileção é por gente que tenha histórias para contar. Sabe? Essa coisa assim, não é só uma entrevista, é saber do outro o que, que o outro tem para passar, ensinar alguma coisa e tal. Esse tipo de coisa. Mas, então vamos lá, que o assunto hoje, a gente vai falar de trilha, a gente vai falar de vegetarianismo, porque para quem não sabe, essa pessoa a gente vai falar de pai de adolescente, que eu tô doida para falar nesse assunto. Porque Flávio é pai de Lorena. Lorena tem quantos anos, Flávio? 14. Tô dizendo. Ó, que delícia. 14 anos. Que idade, gente? 14 anos é brabo, gente. Adolescente é um negócio complicado. Agora eu quero perguntar para você, começar perguntando o seguinte. Você, essa coisa de trilha, você foi escoteiro ou eu tô doida? Foi. Na Então, verdade, Lívia, eu participei por muitos anos, né, do Clube de Desbravadores, né? E aí isso era esse o nome, eu não tava vai mais lembrando. uma outra novidade para quem não sabe, né? Isso. A minha formação religiosa é adventista. Eu nasci numa casa adventista. Eu sou adventista do sétimo dia. O meu avô é fundador da igreja em Rio Bonito. A igreja adventista chegou em Rio Bonito em 1959. Nasceu na casa do meu avô Joaquim Azevedo, na Serra do Sambê. Depois, nos anos 70, ela desceu ali para aquele prédio que funciona do lado da SEDAI, né? E o Clube de Desbravadores é, é, um, uma, é uma das atividades da igreja, livremente inspirada no escotismo, né? O nome do cara é Jason Spalding, se não me engano, o sujeito que lançou a ideia do Clube de Desbravadores. E a ideia, a gente trabalha com aquelas crianças de entre 10 e 15, 16 anos, né? Que é exatamente onde aquilo que é ruim atrai a garotada, né? Uhum. Então, no entendimento do Spalding,
que é o cara que criou o Clube dos Bravadores lá em 1800 e século XIX, se você conseguir cercar as crianças entre 10, 15 e 16 anos com coisas boas, né, e não permitir que ela se desvie a partir dali, certamente a partir de 16, 17 anos o cara segue esse caminho do bem. É o que pensava, é como pensava o Spaulding, né? Quem quiser discordar dele, fica à vontade, mas é como ele imaginava. Então a gente trabalha com as crianças entre 10 e 16 anos, né? Eu sou o líder master, que é um brevet importante dentro dos bravadores. Ainda existe, então, O quê? o Clube dos Desbravadores? Existe, né? Existe. Eu só não participo mais, né? Um dos requisitos para você ser líder de desbravador, ter os brevês todos, né? Ser uma liderança importante, é ser membro ativo da igreja. Eu não sou mais membro ativo da igreja, não comungo mais, não frequento mais, né? Digamos, usando a palavra da galera pentecostal, sou desviado, né? Digamos assim. E assim, eu teria que, para estar liderando os desbravadores, tendo comunhão com a igreja, e eu estou afastado. Então, durante, acho que 8, 10 anos, eu liderei, eu sempre fui líder jovem na igreja, né? E a pegada de estar com os desbravadores foi entre 2001 até 2010, mais ou menos, né? Algo em torno de 10 anos, né? E aí eu peguei a manha do escotismo, né? Mas sou filho de Francisco Azevedo, né? Que tinha sítio na Serra do Sambê. Papai era uma espécie de Tarzan, né? Eu sempre imaginei papai como Tarzan, desde moleque, né? Papai andava com as bermudinhas curtas, parecendo aquela do Tarzan mesmo. Ele sempre foi musculoso, muito forte, né? E quando eu vi os gibis do Tarzan, do Fantasma, né? Eu gostava muito de quadrinho, desde molequinho. E eu tinha na cabeça que o papai era o próprio Tarzan. Tanto é que Gatão, nosso vizinho aqui da Serra do Sambê, vamos às histórias, hein, já que você falou em história. Vamos, adoro. Gatão chamava papai de Gordon Scott. Gordon Scott é um dos personagens, um dos halterofilistas que lá nos anos 30, anos 40, fez vários filmes de Tarzan, porque papai era muito forte. Papai era tão forte que ele levantou um cavalo. Que Levantou um isso? cavalo. Tem essa foto de papai com um cavalo assim, como quem Meu levantou uma Deus. bicicleta. Aliás, era um rito que tinha na casa do meu avô. Todos os meus tios fizeram isso. Tio Nossa. Ezequias, tio Joel, todo mundo levantou o cavalo ali por volta de 18, 20 anos, todos muito fortes, né? Você, E aí James? papai era o filho mais novo, teve que levantar. Meu irmão é super-homem, né? Então acho que ele levanta. Eu nunca levantei Homem de cavalo nenhum, não. Ferro? Não tô nessa vibe toda, não. Então, assim, voltando à questão dos escoteiros. Então ali eu peguei muita manha dessa coisa de trilha, orientação, porque é um curso bem militarizado, então você aprende bastante a questão de orientação, de trabalhar com bússola, conhecer. Fiz vários cursos de sobrevivência na selva e sem nada para comer na mata e voltar de lá conhecendo raízes e tal, esse negócio todo. Me preparou bastante. Eu tenho usado muitos conhecimentos que eu tive com os desbravadores e mais aquilo que o papai me ensinou ao longo da minha adolescência, da minha infância, sobretudo. Eu lembro de muita coisa. Quando eu estou na trilha, eu sempre lembro de papai. São os momentos que eu mais lembro de papai quando eu estou fazendo trilha. Se ele tivesse aí, certamente estaria comigo, não tenho dúvida disso. Ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensível também, muito talentoso, poeta, Poeta, músico, escritor. escritor, né? Não tem como não ser sensível quem trabalha com poesia. Verdade. Agora, eu vou pegar essa deixa, que era exatamente isso que eu ia perguntar. A questão do escotismo ajudou na trilha. E de onde surgiu essa questão de fazer trilha? Você começou na pandemia, não começou? Ou eu tô É, doida? a, a, Você não fazia essas coisas? Eu a fazia. origem essa pegada profissional, ela surge na trilha, né? Já há uns 3, 4 anos, o Anderson Barreto, né, que é meu barbeiro, Uhum. e eu costumo dizer que Anderson é a revelação da comunicação em Rio Bonito, cada das lives que ele faz, que é um sucesso danado no Ah, Facebook, eu tal tenho do que Papo de assistir uma. Barbearia, né? Nunca assisti. Eu brinco com ele que ele é a revelação da comunicação. Porque ano passado, em 2020, Lívia, o que eu digo que ele é a revelação? Um monte de gente fazia live ano passado.
Mas todo mundo fazia porque era candidato. O cara fazia porque era candidato a Sim, vereador, porque era candidato a prefeito. Anderson não. sim. Anderson fez porque ele queria fazer. Uhum. Não era porque ele tinha um interesse de promover a imagem dele, né, e tal. Então é por isso que eu digo que ele é a verdadeira revelação. Tanto é que a política passou, ele continua fazendo e os demais encerraram as lives. Uhum. E ele sempre me incentivou, Anderson pedala, corre, né? É quase um triatleta, né? Uhum. E sempre me incentivou, quando tinha uma trilha, ia comigo. 5 anos atrás, ele criou o Treinão. Treinão é um Ah, o evento que treinão. acontecia, Foi ele que isso, criou, não sabia. ele junto com Drica, com o Leandro, filho de Luiz Muniz, né? Uhum. Quem mais que eu posso colocar aqui? Lembrar o Paulo César Artes, que trabalha com a parte essa parte de gráfica, ele é baixista, é músico também, da Igreja Uhum. Católica. Essa galera juntou e o objetivo deles era estimular o pessoal a fazer trilha, fazer caminhada e tal. Uhum. Depois de um ano que já estava acontecendo, eu fui no aniversário de um ano do Treinão fazer a cobertura do aniversário de um ano. Teve bolo, teve salgadinho e tal. O pessoal fez a trilha do coração, inclusive. Saíram daqui da Bela Vista, romperam, subiram ali pelo Rio da Serra, pela Serra da Jacuba, e sai lá dentro de Lavras. O aniversário, Nossa. o bolo, o salgadinho, estava esperando a gente lá na quadra de Lavras, né? Um bom estímulo. Então, e assim, eu de calça comprida, camisa preta, fui fazer a cobertura do negócio, né? E acabei resolvendo virar com eles, né? Agora você imagina, eu sem nenhum traquejo resolvi virar com eles. É. Olha, quem me salvou naquele negócio foi Machado. Machado era um dos personagens da trilha, me incentivou muito, eu atrasei todo mundo, né? Cara, fui o último a chegar e os últimos 800 metros eu fiz na traseira de um carrinho utilitário que apareceu por lá e eu me joguei na carroceria. Era o Aí que ia quando eu olhei, eu acontecer falei, cara, comigo se eu fizesse. Só que não ia ser o final. Ia ser assim, tipo, lá no início. Não ia rolar. Ia atrasar todo mundo. aí eu falei, pô, cara, não dá pra ficar assim, né? E aí, Anderson, vamos lá, rapaz, vamos lá e tal. Uma outra trilha também que eu morri, e aí essa foi a primeira, já tentando fazer oficialmente, Que eu foi a morri foi subida ótimo. para a trilha do Roncador, indo para Tomascar, Serra de Tomascar, que a gente vira para Saquarema. Que eu faço hoje de Nossa. pé nas costas, todas as duas, né? Faço com muita Isso dá, facilidade. assim, e pra gente ter noção, assim, quilômetro, como é que. A trilha do coração, saindo de essa que aconteceu quando eu comecei lá com um ano de treinão que eu fiz ela. Saindo da Jacuba, ali em frente ao Bar da Gigi, até o Bar da Gigi de novo, são 22 quilômetros aproximadamente. Nossa. Saindo da Jacuba, parando lá no centro de Lavras, são 11, porque do centro de Lavras até o centro de Rio Bonito dá uma média de 10 quilômetros. Então, nessa primeira minha que eu subi lá e tal, deve ter sido 11 quilômetros, 11, Uhum, 10 quilômetros aproximadamente. uhum. A do Roncador, e de volta 12. É 6 subindo e 6 descendo. Uhum. Entendeu? Detalhe, eu não fiz 6 subindo, eu subi 3 de carro. Eu só fiz 3 subindo. E morri 3 vezes no caminho. O primeiro Morrer três faleci, vezes no caminho é tipo o quê? Pra gente ter uma noção do que morrer você tá 3 vezes no querendo. caminho e falar assim, ficar assim, ó, Anderson, vou me jogar aqui em algum lugar que eu não aguento mais. Aí tinha Entendi. um barro vermelho assim, parecendo macio, eu me joguei ali. Ele, cara, isso é lama, não deita aí não. Eu falei, não quero nem saber o que que é. Eu quero deitar, pelo amor de Deus. Tem foto disso, eu jogado no capinzal, deitado, que não aguentei, Falecido. morguei. Tem foto, o Anderson postou. Quando eu fiz um ano de trilha, Anderson postou essas fotos. Então a culpa das trilhas é de Anderson e você Anderson começou Barreto. no treinão. Sim, muito Eu me estimulado pelo lembro, treinão. eu me lembro de uma fase que agora eu tô me lembrando, bem antes da pandemia você corria. Ia numa que corria, não tinha, De vez em era quando uma eu que tentava quem ir. queria correr corria, quem queria caminhar caminhava. Não tem, Exatamente, é me o lembrei treinão. disso agora. Todo terceiro domingo do Green Valley para algum lugar. Para Cachoeiro Ainda dos tem? Bagres. Então. Não, por causa da pandemia, né? Parou por causa da Tá. pandemia. Que, Mas querendo ou aí, não, a largada era uma aglomeração sempre. é, mas aí em que momento isso virou? Porque aí hoje você tem um grupo
você convoca a galera, tem até grupo no WhatsApp, né, para vocês se reunirem, Isso. assim, combinarem. Em que momento isso virou essa coisa de eu ter o meu grupo, vamos lá, eu sou o guia? Então, aí, janeiro de 2020, eu decidi levar esse negócio a sério, né? Por conta desses falecimentos lá no Roncador. Falei, cara, não pode, não tem condição. Aí eu fui na rampa depois. Cara, foi muito ruim também na rampa. Atrasei Anderson. Anderson, eu hoje faço a rampa em 45 minutos. Da minha casa Você na rampa, tá 45 minutos. doido. Eu levei 2 horas, eu acho, 1 hora e 50, um negócio assim. E cheguei lá com um palmo de língua para fora, né? Então, eu falei, cara, não pode, não tem condições. Todo mundo faz isso de boa, por que que eu vou ficar igual um doido? Aí, aí Anderson falou, ó, cara, você tem que treinar. E aí eu comecei. Comecei a fazer as caminhadas, comecei a fazer as montanhas, né? Os profissionais de educação física falaram comigo, cara, montanha que é bom para você pegar ritmo. E se você fizer Bela Vista 1 ano, vai fazer uma montanha, você não vai fazer montanha bem, não. Então treina na montanha. E aí eu fui para Não, trilha. mas peraí, você não tinha o costume, a expertise de correr ou andar solo, normal, assim, plano? Não Não, tinha? não, não. Só na hora que eu comecei a treinar. Ué, Eu só gente, mas fazia aí já treinão. começa Uma vez subindo por. montanha, é isso mesmo? Lá fui no meu ritmo devagarinho, mas fui. Gente, Fui treinando na montanha, né? Aí você vai ganhando condicionamento, você vai ganhando performance, né? E aí você vai perdendo peso, né? Eu perdi 25 quilos, Lívia, não essa brinco. brincadeira toda. Mas Eu onde perdi estava vinte e esses cinco 25 quilos em um quilos que eu ano. nunca Em vi em um ano. você? Em um ano de trilha eu perdi 25 quilos. Eu tinha 109 quilos, hoje Sério? eu tenho 87. Juro que eu É, nunca vi esses 25 quilos aí. pois é. Ó, parabéns. Eu vou ficar aqui mesmo no plano. Talvez eu vá até a esquina passar um pouquinho comigo, tá? Então, o outro assunto que eu queria abordar é o seguinte. Eu não sei se todo mundo sabe. Flávio tem uma filha. Claro que todo mundo sabe porque ele volta e meia ele posta a Lorena. Não sei se ela ainda tá, se já entrou na fase de não querer aparecer. Que tem isso Não, também, né? A fase de ainda não. adolescente. Ainda Ah, não. ainda não. Tá. Lorena sempre foi muito tranquila. Ela agora tem 14 anos e como é que é ser pai de adolescente? Porque a adolescência é uma fase complicadíssima. A gente já passou por lá, a gente sabe que a gente não se encaixa em lugar nenhum. Assim, Lívia, eu sou um tipo de pai que eu fui adolescente. Eu lembro quando eu era adolescente. Tem pais que parece que não foram adolescentes, já nasceram grandes, adultos e sisudos, né? Sim. Eu, a vida toda, trabalhei com adolescentes e jovens na minha igreja. Então, conheço essa brincadeira, né? Sei o que passa na cabeça dessa molecada. Mas E não daí tem ser nenhuma. pai é outra coisa. Não, mas eu acho que não. Acho que eu cuidava das minhas crianças na época da igreja do mesmo jeito que, como se eu fosse pai deles, né? Tanto é que tinha uma turma que comia couve comigo no acampamento e em casa não comia nada, só comia no acampamento comigo. As mães deviam ficar Aí a mãe enlouquecidas. chegava no acampamento, encontrava um moleque comendo alface e falava assim: Eu vou levar você lá para casa, porque esse cara em casa não come nada. Só que se comesse alface e couve, valia ponto na gincana da garotada, né? Então o cara comia, ele dava o jeito dele. Tá aí a dica, hein, mães e pais? Então, assim, eu não vejo uma dificuldade, não. E, assim, outra coisa, Lorena não mora comigo, né? Lorena mora com a mãe dela. Sim, sim. Quando eu estou com ela, os momentos são de alegria, de reencontro, de vamos se Sim. divertir, né? Eu não tenho a oportunidade de ver com Lorena as As agruras de lidar com agruras. a criança adolescente. De vez em quando a mãe me manda um zap, né? Tem que conversar com ela, não sei o quê. Eu vou, mando mensagem para ela, ligo para ela, o que está acontecendo aí? E Lorena é muito parecida comigo, Lívia. Geralmente os problemas que Lorena tem, eu concordo com ela, sabe? Tadinha de As, Melissa. os problemas os aborrecimentos, né, que ela tem de adolescente, né? Eu concordo com ela porque eu também tinha ali atrás e às vezes eu continuo achando a mesma coisa hoje. Eu Aham. falo, pô, cara, tu tem razão, né?
Lorena detesta matemática, eu também, né? E ela Somos fala de para os comunicação. Pois é, e ela fala para os professores: para que isso? O meu pai diz que não precisa. Ai, meu Deus. Tadinho dos professores. Vai falar Aí o eu quê? falo: filha, realmente isso é uma porcaria, mas fazer o quê? Tem que estudar, cara, né? Você está na escola, se não aprender Aham. matemática e tal. Mas assim, eu acho que acaba que a mãe fica com esse peso maior dos problemas da Uhum. adolescência, que não são muitos, tá? É uma menina muito tranquila, uma menina muito bacana. São as interrogações da adolescência mesmo que de vez em quando dá uma dor de cabeça, né, e tal. Uhum. Engraçado que quando ela tinha 10 anos, mais ou menos 11 anos, né, passava um menino, um coleguinha de WhatsApp, eu falava: "E aí, Lorena, esse aí que é o namorado?" Aí ela olhava para mim e falava assim: "Pai, você acha que você tem cara de sogro?" Aí ela falava isso sempre. Aí de vez em quando eu mexia com ela: "Lorena, eu já tô com cara de sogro? Você já fez 13? Já tenho cara de sogro?" Aí ela: "Não." Aí esses dias eu perguntei a ela, ela ficou quieta, não disse nada. Eu falei: Eu acho que a Opa! cara de sogro tá chegando." E ela fica brava comigo. Deixa ela saber que a gente está aqui Mas, conversando da mas vida assim, eu delas. tenho, eu tenho uma, Tadinha. eu lido com muita tranquilidade com ela, converso Uhum. abertamente sobre tudo nos poucos momentos que a gente tem junto, né? Uhum. Quando ela está comigo. Eu, sinceramente, não tenho problemas com ela, não. Muito por conta disso, Lívia, porque eu fui adolescente, Uhum. lembro das minhas interrogações também, lembro das minhas rebeldias. Não é por isso que você vai abandonar, que você vai largar, vai deixar sem nenhum tipo de orientação, Uhum. mas já passei por lá, já lidei com a garotada da cidade, né? Os meus desbravadores eram de 10 a 16 anos, como eu te falei. Uhum. Uhum. Então eu tenho expertise em tratar a rapaziada dessa idade. E sempre fui muito, muito franco, muito aberto com todos eles, sempre brinquei, sempre conversei. Tem uma coisa bacana que tinha nos acampamentos, né? Escoteiro tem acampamento, né? Sim, Os sim. desbravadores não é diferente, tem acampamento. Uhum. E eu lembro que tinha uma regra da igreja que não podia namorar nos acampamentos. E eu quebrei esse protocolo, quebrei essa regra e no meu acampamento podia namorar. Todos E aí queriam o ir no meu, seu. o meu acampamento lotava, né? E o tio Flávio deixa beijar na boca. Gente, acabando com toda uma filosofia de anos. Que bosta. E aí, de vez em quando, eu estou eu sentado lá na minha. E por ser profissional de enfermagem também, que é Uhum. mais uma expertise, né? Sim. Eu sempre dormi muito pouco. Então, eu sempre tive muita tranquilidade para ficar acordado de madrugada, né, e tal. E aí estou eu lá no meu lugar de vigília, né? E aí passa o casalzinho, né? Vamos para onde? "Não, a gente vai ali." Volta aqui. O que vocês vão fazer no escurinho que não pode fazer aqui embaixo do Lampião? Aqui no meu acampamento, o beijo na boca está liberado. Pode conversar à vontade. O que vocês vão fazer lá que eu não posso ver? O namoro que a gente permite aqui é aqui embaixo do Lampião. Lá no escurinho, só se eu participar. Eu posso ir? Eu nunca podia ir, cara, né? Eu nunca podia ir. Então, já que eu não Que posso ir, vocês coisa, também não ninguém te vão. convidava. Ah, que chato. Então, assim, eu sempre fui muito, muito sacana, muito brincalhão, né, com a Aham. garotada, né? Talvez quem conhece o Flávio Azevedo, jornalista, muito sisudo, muito crítico, né, não consegue nem imaginar esse cara zoeira que eu sou, né? Para Por aqueles que isso, conhecem. a ideia de te trazer aqui e não falar sobre jornalismo. Porque, assim, quando a gente trabalhou junto, eu conheci você e a gente conversava sobre um monte de coisa, né? Aham, E que muitas vezes não tinha nada a ver com jornalismo, porque a gente já estava ali o tempo todo trabalhando sim. nisso, né? E aí você acha assim que pelo fato de ser menina, de você ter uma filha adolescente, tem a ver com esse comportamento dela? Claro que não é regra, tá? E eu queria que você me contasse uma história dessas de você, adolescente, dando trabalho para Dona Selma, São Francisco. Olivia, eu também fui um adolescente muito tranquilo, né? Ah, não mete essa. Cara, assim, eu sempre fui um adolescente muito tranquilo.
até meio caretão, sabe? Eu não tenho assim história de traquinagem. O máximo que eu fiz era roubar o copo da- do aniversário de 15 anos, assim que começou essa pegada de buffet, né? No tempo que eu era criança, no tempo que eu era criança, não tinha esse negócio de buffet. Festa era um bolo de 2 metros que a tia servia, que o primo e tal. Não tinha essa parada de garçom, de Sim, gravatinha. sim. E aí, quando eu tinha 11 para 12 anos, sei o quê, 84, 85, que começaram a surgir esses lances de festa com garçom, com buffet. E aí eu lembro que uma das coisas que nós fazíamos sempre era roubar a taça do aniversário de 15 anos. Festa essa que a gente era penetra, né? Ó, Eu tô mesmo dizendo. Começou. tinha, acho que é Nirei o nome dele, que é o nome do cara que tomava conta lá do Colégio Bela Vista, do portão do Bela Vista. E aí a gente sempre ficava sabendo dos aniversários que tinham no aniversário de 15 anos, casamento que tinha no Bela Vista, no Colégio Bela Vista, e a gente entrava de penetra pelo muro, lá de trás, lá pela quadra, né? O engraçado foi uma vez que a noiva chegou na mesa, né? Tava eu e mais 5, 6 colegas sentados na mesa, e a noiva vinha cumprimentando de mesa em mesa. Quando chegou na mesa, ela falou assim: mas eu não conheço ninguém aqui não. Aí eu levantei e Meu falei: muito, Deus. muito prazer, Flávio Azevedo. Olha, sua festa tá linda. Ai, que cara de pau desde então. Assim, as aventuras que eu lembro de moleque é muito isso, né? E tinha um seleto grupo, né, que fazia parte, entre eles François, que hoje é advogado. Aham. François era o rei da penetragem e morava ali pertinho. Olha. François morava na Cidade Nova, naquele morrinho que tem por trás do Colégio Bela Vista. Então ele sabia de Sim. toda a programação do colégio. Lá Olha, do morrinho informante ele, era ele. exatamente, porque do morrinho ele via o pátio do colégio ser preparado com as mesas, com as cadeiras, para poder receber a recepção, né, do Aham. aniversário, do casamento. Não tinha WhatsApp naquele negócio e a parada Sim. era encontrar, sair de bicicleta pedalando igual um louco. Ah, hoje tem festa, tem. Gente. Aí você saía de casa E aí e nós uma festa. saíamos para ir para o aniversário, né? Casamento ou o que fosse. Aí o casamento. Mamãe tá indo para onde? Casamento. De quem? É do amigo aí. Nada, era penetra. E James aí, de ia vez em... nessa também? Quem? James. Não, não. O meu irmão é bem mais novo que eu, né, Lívia? Meu irmão é Ah, ele 5 anos mais novo que eu. Ah, tá. Eu, quando eu tinha já nessa época aí de 13, 14 anos, meu irmão ainda estava com 9, 8 Ah, anos, era entendi. molequinho ainda. É, eu sei que Nós ele é mais sempre novo, só não sabia fomos, quanto. nós sempre fomos muito presos, né? Papai e mamãe sempre nos trouxeram sob muita rédea, né? Sempre muito presos. E aí meu irmão ainda não estava na fase de cabrito liberto, ainda não, entendeu? Uhum. Ele ficava em casa, né? Entendi. E aí eu que já estava começando a sair um pouco mais, mas 22 horas tinha que estar em casa, tá? 10 horas. Eu nunca conseguia ver a tal da valsa, que tocava meia-noite, cara. Eu tinha que entrar 10 horas, sob pena de não sair mais no outro dia. Então Sim. eu nunca conseguia ver a tal da valsa e os meus colegas viam, eu ficava bravo pra caramba. Mas chegava 22 horas em casa, porque senão não saía mais. Ah, mas tá vendo? Tem a história de penetra. Sempre tem, sempre tem. Quando diz assim, Tem, nunca fiz nada, não existe. Nem que tenha não, quebrado mas uma assim, perna, não, um nunca bagulho quebrei assim. nada, nunca tive. E assim, o máximo de pegar alguma coisa dos outros era o copo lá, aqueles copos de drink, né, de uísque, né, Uhum. que era uma novidade naquela época, né? Aham. Ou então quando tinha alguma taça, alguma coisa assim. E roubar docinho também na mesa de docinho, que Ah, o não, mas docinho aí. Não, o aí. docinho só distribui junto com o bolo, né? Sim. E aí tem uma técnica para roubar docinho, você não deixar o buraco lá para ninguém saber que você apanhou, entendeu? Tem isso, né? Tem gente que pega aquele docinho logo de cara ali, Sim. quem passa vê que tá faltando, né? Então você Aham. tem que saber apanhar o docinho certo para ninguém saber que você. Não que eu queira saber, mas assim, eu acho interessante expor.
né, técnicas, que a gente está aqui para aprender coisas. É Qual dica, né? seria... Dica, é a dica da noite, entendeu? Qual seria, assim, a técnica para poder pegar sem ninguém perceber? Eu não faço isso, jamais fiz, entendeu? Pega sempre o docinho da parte de trás da mesa. O da frente, onde a galera está passando e olhando para as coisas, né? O da parte de trás certamente não vai ser observado, né? E assim, seja educado, pega um docinho de cada bandeja. Tem um Ah, cara que vai na sim, mesma bandeja, ponha 5, vai ficar aquele sim, buraco desse tamanho. sim, Então, ponha um aqui, põe o outro ali, né? Isso tudo sim. tem que ser com discrição e tranquilidade. Sim. Aí fica aquela mosca de padaria em volta da mesa, assim, não sai de jeito nenhum de volta da mesa, né? Porque vai comendo um por vez. Então Não, tem que não, não ficar por pode. ali. Essa é outra dica. Não coma Ah, ali do lado da mesa. Não coma. não Bota o pode. nocinho na mão e fica por ali. Porque sempre tem alguém olhando você para ver se você está mastigando, entendeu? Então não Entendi. pode ser ansioso também. Docinho na mão, guarda. Né? Eu sempre estava de terno, eu sempre estava de blazer, eu sempre estava, sempre andei bem vestido, né? Ah, você ia arrumadinho. Você era penetra arrumadinho. É claro, claro, claro. Né? Ia arrumado, ia de blazer. Eu lembro de uma vez que o pessoal dos Leão de Chácara da festa botou todo mundo para fora e só eu fiquei porque eu estava de blazer. Eles acharam que você não era penetra, é isso? Porque você tava de Exatamente. blazer. Gente, eu tô passada. Aí, tô dizendo, sempre tem uma história pra contar, gente. Que cara de pau, muito cara de pau. Mas E então, outra. pular a janela do colégio para beijar na boca, Ah, mas aí, matar a aula depois do recreio, né? Eu estudava à noite, normal. depois que eu fiz 16 anos eu comecei a estudar à noite, aí o recreio era 8h30, né? E aí dava o recreio, tanto no colégio municipal quanto no colégio Rio Bonito, pular a janela e ia namorar, a aula depois do recreio, geralmente a gente não era visto, né? Tinha Essas coisa coisas assim que mais proveitosa pra fazer. Na verdade, Lívia, eu acho que se os adolescentes de hoje forem escutar essas minhas aventuras de quando eu era adolescente, todos eles Não. devem estar falando assim, que cara chato. Mas naquele meu tempo isso era uma aventura danada, Sim, entendeu? sim, 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 com certeza. Hoje tem outras coisas, né? A gente combina as coisas pelo WhatsApp, né? Tal. Mas enfim, agora eu quero falar de um assunto que eu acho que pouca gente sabe, que é que você, quem nunca almoçou com você, quem nunca teve com você nesse momento de comer, talvez não saiba que você é vegetariano desde sempre, né? Flávio não, Flávio estava até falando hoje no programa dele à tarde que ele não é esse vegetariano de modinha. Eu até comentei lá, Flávio é vegetariano raiz, desde sempre, né? Não é agora. E um monte de gente virou vegetariano agora na pandemia, então, por conta do preço da carne, então matei um monte vegetariano. É impressionante. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Primeiro, por quê? Como é que funciona seu dia a dia? Uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber. Eu sei que você nunca comeu, mas assim, às vezes em algum momento você tá, não sei, é uma comida que tem um recheio, que tem carne, e aí você descobre quando come. Me conta um pouco sobre isso. Bom, vamos por partes, né? Por que você é? Eu nunca comi carne porque papai não me criou comendo carne. Tanto eu quanto meu irmão, quando nasci, papai já era vegetariano. Papai assim que casou, papai casou com 25 anos. Eu nasci, papai tinha 30. Papai, ele casou e papai sempre teve problemas intestinais. E aí depois que ele casou, ele resolveu diminuir a carne e ele descobriu que quando ele parou de comer carne, diminuía o consumo de carne, os problemas intestinais, tanto é que o câncer dele foi no intestino, né? Então o papai sempre teve o intestino fragilizado, desde jovem, Sim. né? E o câncer de papai é no intestino. Então, assim, ele descobriu que quando ele parou de comer carne, os Todo tipo de problemas, carne. todo tipo de carne, os problemas intestinais dele cessaram. Ele parou de ter problema de intestino. Ele falou, cara, vou ser vegetariano, não vou comer mais carne, né? E não vou dar carne aos meus filhos.
E sua mãe? E mamãe comia uma vez ou outra, quando ia na casa da minha avó. Mamãe gosta muito de peixe. Então Uhum. ela sempre comia um peixinho, quando vovó fazia um pirão, alguma coisa assim, tinha um peixinho, alguma coisa, falava com ela, né? Hoje vai ter um peixinho aqui e tal, aí mamãe ia lá. Mas em casa mamãe não comia carne, porque papai não comia, eu não comia, meu irmão não comia, ela ficava com preguiça de fazer carne só para ela, né? Sim. E aí as Hoje ela mulheres, come? muito Atualmente? raramente, muito raramente. Quando está na região dos lagos, na casinha dela lá em Arraial do Cabo, faz um peixinho lá tirado da praia, que ela gosta mais do peixe de água salgada, né? E Tá. ela diz que lá o peixe é mais fresco do que aqui, porque tem que vir de lá para cá, né? E lá Uhum. não, lá consegue pescar na hora que o cara chega do mar com, com, a- com o pescado, né? Com o Uhum. produto. Então é fresquinho, aí ela curte, ela gosta, né? Às vezes fica com preguiça de fazer e já almoça por lá mesmo, pelos quiosques na beira da praia lá, porque aí ela já mata a vontade lá sem sujar a casa, que ela Sim, diz. sim. Tá certíssimo. Então, assim, e aí eu fui criado por papai, sem comer carne, né? Fui estimulado a ser vegetariano, e tinha aquela parada de se não comer o alface, não comer a couve, etc e tal, não vai ter sobremesa, né? E aí eu queria comer sobremesa. Eu sou apaixonado por pudim de leite condensado, né? Mamãe sempre fazia muito pudim. E aí, se não almoçasse direito, era sem o pudim. Quem é que Uhum. quer ficar sem o pudim, né? Isso era um grande estímulo. Sim. E assim, eu sempre fui muito exibido, né, Lívia? Quem me acompanha sabe disso, né? Essa exibição não é porque eu sou jornalista, é da minha natureza, né? Ah, e eu comecei a perceber, desde molequinho, que quando eu chegava com essa história de ser vegetariano, eu virava o centro das atenções. Eu recebi Ah, essa entrevista. Eu com 5 anos eu já era entrevistado, você igual você está fazendo. usou o fato de ser vegetariano para chamar a atenção na escola. Antes de existir o Roda Viva da TV Cultura, eu já participava de Roda Viva, sentado no meio da mesa, com vários colegas em volta, perguntando: você come o quê? Mas como é que é isso? Né? Você não gosta, etc. e tal. E eu me amarrava naquilo, Lívia. Eu achava bacana demais ser diferente dos outros. Né? Todo mundo comia Aham, carne. Por exemplo, festa de aniversário. Hoje você chega na festa de aniversário, aquele troço parece um shopping center, né? aham. Tem aliás, bolo e torta salgada é um troço que não tem por lá. Tem batata frita, tem salgadinho, tem não sei o quê. Tem um diabo a quatro nas O que eu festas hoje. lamento, porque eu acho torta salgada, assim, essencial para a vida. No meu tempo de criança, era bolo e torta salgada. Mas a torta salgada tinha Quando era. frango. E aí? Então, eu não comia. Você catava o Eu frango? não. Não, Tirava? eu não comia. Eu não comia. Ah, Eu torta nunca mesmo. comi. Nunca comi. Entendi. Então, assim, eu estou acostumado aí. E aí, nessa hora que acontecia a entrevista, né? Flávio, não vai comer torta Uhum. salgada? Não. Mas por quê? Eu sou vegetariano. Aí E parava todo mundo. O quê? Vegetariano? O naquela que que é isso? época era Pô, cara. um evento, um E acontecimento. aí era muito engraçado as pessoas com pena de mim, né? Tadinho do filho de Selma, ele não come carne, coitado. Tá todo mundo comendo torta salgada e ele não come. E eu me achava o tal ali naquele negócio que tá todo mundo comendo, eu não tava, né? Bacana Só que demais. você comia brócolis e os filhos deles não, né? E aí, muito cedo, né? Eu sou muito fã do Daniel, personagem da Bíblia. Uhum. E Daniel tem aquela história de que ele foi chamado por Nabucodonosor, né, ele mais alguns hebreus, né, e eles se recusaram a comer do manjar do rei e chamaram lá o Arioque, se não me engano, que era o nome do mordomo, lá o cara que tomava conta da cozinha, o maître, o chefe da cozinha lá de Nabucodonosor, e falou: ó, a gente só come verdura e legumes, hein? Nada mais. Carne, esse negócio, eu não quero nada disso. E Daniel estava mais bonito, mais robusto, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Uhum. Do que os outros, né? Do que os outros jovens que comiam da comida do rei. E eu sempre escutei isso desde moleque, né? E aí quando eu associava meio que essas coisas com a minha parada de ser vegetariano, né? E aí é importante dizer uma coisa aqui, Lívia, não é por causa da minha igreja, tá? Tem gente que acha que é porque eu sou adventista. A igreja adventista, ela recomenda que você não coma carne, que você evite, sobretudo a vermelha. É conselho.
Não é Uhum. pecado, não é dizer que o cara vai deixar de ir para o céu por causa disso. Sim. Mas a Até porque igreja tem recomenda. gente. Eu conheço gente da igreja Sim, adventista que come. sim, De de boa, boa. come tudo, né? De Uhum. boa. Né? Mas existe um conselho de que você use a dieta sem carne por considerarem ser mais saudável, né? A igreja Entendi. considera ser mais saudável e a ciência também considera mais saudável Sim. você não usar carne, né? É, tem Beleza, isso aí, ramos que isso, cada um né? diz uma coisa, né? Mas enfim, vamos lá. Aí o que que acontece, Lívia? Quando chegou meus 17 anos, eu fui fazer o curso de enfermagem Uhum. e aprendi cientificamente que carne fazia mal. Entendi. Que a carne ela leva 24 horas no estômago para entrar em estado de putrefação para poder o nosso estômago começar a digerir ela. A digestão é mais lenta do Eu que tinha um qualquer jacaré outra lá em comida. casa, você sabia disso? Tinha Eu um tinha um jacaré. jacaré da, dos meus 9 anos até os meus 20 anos. Papai tinha um jacaré, tinha um lago lá em casa e tinha um jacaré. Jacaré de verdade? De verdade, de verdade. Papai estava trabalhando aqui na Serra do Sambê, aqui em determinado lugar, encontrou aquele lagarto. Os amigos de trabalho iam matar o lagarto para comer. Papai falou: "Ô, ô, ô, não mata não, porque isso não é lagarto não, cara." E quando foram olhar, era um jacarezinho, pequenininho assim. Era bem desse tamanho mesmo. Eu estava na Hum. quarta série, eu lembro disso. Quarta série, quando cheguei Gente. um dia do colégio, estava o jacaré lá em casa dentro do lago. A vizinhança toda lá acompanhando, que aquilo foi um acontecimento na Serra do Sambê. O jacaré de papai ele era mais famoso do que eu sou hoje. Eu imagino, Entendeu? porque, né? Eu tenho um poodle, o outro tem um labrador, o outro tem um Yorkshire, Depois Flávio você tem um pede jacaré. para depois você pede para Matheus Neto, o dia que você tiver com ele, mostrar qual foi o dedo dele que o jacaré mordeu. Que isso? É, Teve isso? Matheus era meu colega de turma no Colégio Rio Ah, Bonito. Estudamos juntos durante os 3 anos. E um dia teve um trabalho de colégio lá em casa, o jacaré estava dormindo, com a cabecinha em cima da pedra. Assim, ele tinha uma pedrinha no lago que ele deitava, com o corpo dentro d'água e a cabecinha em cima da pedra como se fosse um travesseiro. E Matheus foi gente. lá fazer um carinho na cabeça do jacaré. A Ah, gente meu tinha 10 pai. anos. Mas ninguém avisou, não, gente. Que maldade. O jacaré foi no dedo de Matheus e pá, mordeu. Mas até onde Pode eu sei, perguntar a Matheus tem ele. todos os dedos, não? Não, não, o jacaré não, só furou. Ah, Ficou um tá. furo ficou o dente certinho dele assim. Porque foi na fase que ele estava pequenininho ainda. Porque Ah, depois que ele estava com 1,20 m, papai soltou, ele já estava com 1,20 m, 1,30 m mais ou menos. E aí pera. começou, Seu pai soltou, tipo como? levou lá em Poço das Antas, em Silva Jardim. A gente tinha uma Ah, Kombi. que Papai até. colocou o jacaré dentro da Kombi e soltou lá nos rios, lá Ah, da tá. reserva. Papai, pô, vou Achei que botar lá tivesse na soltado na reserva. Porque... serra. Não, 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 não. Saímos de Jesus. noite, como se estivesse fazendo tráfico. Entramos lá na reserva e papai botou ele lá dentro do rio. Deixou ele lá e viemos embora. Porque já Nunca não mais dava mais tivemos pra notícia criar, né? dele. 1,20 m. Papai estava com medo do Ibama chegar lá em casa Sim, e não só dar uma multa nele, né? Eu lembro que o papai estava sim, muito preocupado com isso, né, e tal. E começaram os vizinhos também a falar: Francisco, alguém vai denunciar, que não sei o quê, sim. papapá, porque o jacaré é um animal silvestre, é um da fauna Uhum, brasileira, e é crime, né? Você ter um animal de outra fauna, de outro país, você sim. pode, mas da fauna brasileira. E aí papai começou a ficar com medo, e o jacaré estava bem grande, não dava mais para esconder que tínhamos um jacaré, e Aham. ele era engraçado, Lívia, porque ele ia dormir no portão lá da frente. Várias vezes as pessoas chegavam lá em casa e batiam palma. Minha tia, meus primos, batia palma E chamando. dava de Aí cara. papai, aí papai dizia: por que não entra? Não, é que o jacaré está aqui no portão. Meu pai. Não tinha cachorro lá em casa, não, mas tinha jacaré. E você teve esse pet por quanto tempo? Então, eu tinha 9 anos quando o papai arrumou, 10 anos que o papai arrumou esse jacaré. Eu acho que quando o papai soltou, eu tinha uns 20, uns 10 anos. Gente, foi 10 bastante anos. tempo. Bastante tempo. Tanto é que ele era pequenininho assim, tinha menos de 30, 40 centímetros, e quando o papai soltou ele, estava com 1,30 m, se não me engano. Gente, que Bem história. grandão. Que história. E o Eu nunca te contei isso não, relacionamento. né? Não, nunca soube disso. E o relacionamento dele com a família, assim. E assim, e por que que eu estou te contando a história do jacaré?
Ah, O jacaré come carne, né? sim. Então, papai ia no abatedouro Ah, Grande Rio, lá do nosso amigo Nica, do Felipe Braga, aham. e papai falou, ah, Nica, eu tenho um jacaré lá em casa, cara, e tal, papapá, Ele não e a gente, escondia. eu dou miúdo de galinha. Aí, pô, Nica achou aquilo muito interessante. Ó, vai botar esse bicho na panela quando, Francisco? Não sei o quê. Papai falou, não, não sei, cara. Deixa ele. Não, eu vou ajudar você a alimentar. E aí, Nica dava miúdo de galinha, dava aquelas sobras do abatedouro, né? Sim. Aquela parte que ele não ia usar, aquela fissura da galinha, ele botava aquilo Aham. tudo. Até hoje eu lembro, dentro daquelas vasilhas de Doriana grande, assim, de 1 quilo. Aham. E aí papai ia, colocava essa quantidade de carne em cima da pedra, fazia um barulho assim, e Ah. aí o bicho ia, a água está aqui, ele ia, pum, botava a cabeça aqui, comia aquela carne toda e desaparecia no fundo do lago por 15 dias. Que isso? A gente só viu os olhos dele embaixo o olho dele embaixo da gigoga, só. Sumia. Gente. Passados uns 15 dias, entre 10 e 15 dias, aí o jacaré já estava em cima da pedra, dava uma volta pelo quintal, aí papai, ó, esse puto tá com fome. Aí papai voltava lá, pegava de novo, colocava em cima da pedra. Papai montou uma ilhazinha dentro da lagoa, né? Tinha uma pedra assim de uns 50 centímetros de diâmetro. Ele ficava ali esquentando sol às vezes, né, e tal. E aí, um abraço aí pro Fábio Franco, que está acompanhando a gente. Valeu, Fábio, tudo de bom. É, E aí, Tcholó, eu tô falando por minha conta, Heloísa mandou que a carne de jacaré é deliciosa, mas no caso dele era pet. pois Seu é. pet. E aí, o que que acontece? Aí papai botava a carne em cima daquela pedra no centro no centro do lago, e aí o jacaré vinha, comia e desaparecia de novo. Então, Gente, assim, os animais comia a que cada comem 15 carne, dias. 10, 15 dias. Depois que ele cresceu, diminuiu esse tempo. Uhum. Era coisa de uma semana. Mas ele, depois que comia, ele desaparecia, sumia. A gente ficava uns 3 dias sem ver ele. Ficava dentro d'água. Ninguém via Nossa, ele, porque ele estava esperando a digestão acontecer. entendi. Quando aquilo tudo digeria dentro dele, que ele sentia fome de novo, ele brotava para poder comer novamente. Sim. Um belo dia, tinha um franguinho mala do vizinho que morava atrás da minha casa. E aí papai sempre gostou de uma hortinha, né? Um alfacezinho, porque somos vegetarianos, né? E Sim, papai sempre sim. tinha uma hortinha, um alface, um coentro, tal, uma coisinha assim. E, cara, o frango do vizinho entrava lá, bicava os brotos do alface de papai ficava bravo pra caramba. Um dia aconteceu a vingança. Ele tava desafiando a morte. Frango O burro. franguinho veio pastando para perto do lago, a gente não viu. De repente, Acabou. Lívia, parecia filme, parecia filme. O jacaré deu um salto, ele já estava grande, deu um salto dentro do lago, abocanhou o frango, levou para o fundo do lago. Né? Meu O lago Deus. não era grande, o lago era assim de uns 2,5 metros de circunferência, um lago redondo. Atrás da minha casa, era nos fundos. Tínhamos dois Ah, lagos. O da frente, onde ficavam os peixes, e o de trás, que era do jacaré. E um terceiro laguinho pequenininho na parte de baixo, onde é hoje a garagem dos carros, que era da tartaruga. Inclusive, esse de baixo era fechado, né? Para esses animais não se encontrarem. sim, né? Porque tem um negócio. E aí, cara, ele deu um salto. E aí eu estava olhando para o lago na hora. Ele deu um salto, abocanhou o frango, levou para o fundo. E aí tem a técnica do animal, né? O que, que o jacaré faz? Ele mata a vítima afogado, por isso que ele leva para o fundo da água. E Não é aí, pelo dente. Lívia, Vanduza de vez em quando vai fazer salpicão aqui em casa, Ah, e ela bota o frango dentro da panela de pressão e pede para eu sacudir. Eu aham, pra fico ali uns desfiar. 3, 4 minutos segurando e o frango sai desfiado. Não sei como é que Sim, acontece aquilo sim. ali. Eu levo uns 3, 4 minutos para conseguir fazer isso. O jacaré, em 30 segundos, ele tinha desfiado o frango. Meu E Deus. sabe como é que ele fez isso? Ele mordeu o frango assim pelos pés e batia na água assim, ó.
Uma pancada que ele deu com o frango na água, ele tirou todas as penas. É impressionante a Que técnica do isso? animal. Ele quando voltou, ele pegou o frango, mergulhou com o frango. Quando ele voltou, ele já deu uma pancada, não foi na pedra, não foi em lugar nenhum, na água. O Na lago água. assim, nessa primeira batida, já saiu 90% das penas do frango. Que isso, gente? Impressionante. Mamãe falava assim, eu levava 20 minutos, meia hora para tirar a pena do frango. Esse cara tirou as penas todas em uma pancada só. Aí ele, pá, deu uma batida, limpou. Outra batida por outro lado, zerou as penas. Na terceira batida e na quarta batida, o frango estava desfiado. Que isso, gente? E ele engoliu tudinho. Com pé, com não sei o que, com tudo. Mas uma coisa de segundos, Lívia. Impressionante, impressionante. Eu nunca mais me esqueço dessa E cena. todo mundo assim, vendo aquela cena. E Eu falar acho o que quê, né? eu acho que eu ia ficar traumatizado com uma Assim, cena dessa. pena que naquele tempo não tinha telefone celular para você filmar isso, para Eu só tô registrar, né, e pensando tal. nisso. Não tinha, mas assim, Gente, foi uma coisa assim de segundos. Ele pegou o frango, levou para o fundo, trouxe, deu umas 5, 6 batidas com frango na água e já engoliu. Ele transformou o frango naquele monte de carne moída que, em poucos segundos, ele transformou um frango inteiro que estava vivo ali, assim, agora mesmo, aham, naquele monte de carne moída que o papai trazia da batedora que os caras levam um dia inteiro para fazer. chocada. Impressionante. Em seis pancadas. Pá, pá. Tirou as penas. Pá, pá. Desfiou. Pá, pá. Virou carne moída. Ele botou lá e comeu tudo. Aí ficou Gente. desaparecido. Ficou desaparecido 15 dias de novo. Ah, bom, mas aí essa história E do o frango, jacaré. e o frango deixou a horta de papai em paz, né? Ah, sim. E o vizinho tá sabendo agora que foi o jacaré que Não, papai acabou com falou o com o frango. vizinho isso. Papai falou com o vizinho, falou, o frango entrou aqui de novo, só que em vez dele ir na horta, ele foi no lago. E o jacaré pegou ele. Quem que anda num quintal que tem jacaré, Não, gente? não, Pelo não amor deu de problema Deus. nenhum, não. O vizinho, inclusive, achou engraçado, morreu de rir, não sei o que e tal. Jesus do céu. Mas Mas então você foi esse. contou essa história do jacaré para falar do tempo que ele ficava submerso, que era o Por que tempo que que eu ele estou fazia falando isso? digestão, Acabou que a gente entrou na história do jacaré, né? que Então, foi assim, maravilhosa. os, uma novidade que você não sabia, né? Nossa. Os vizinhos que. Os vizinhos, os animais que são carnívoros, eles demoram a comer. Depois que eles comem uma vez, leva 10, 15 dias para comer de novo. Nós não somos carnívoros e Uhum, comemos essa porcaria dessa carne no almoço, na janta, no almoço, na janta, no almoço, na janta. E aí, cara? uhum. Ninguém vai no churrasco e dorme 3, 4 dias e só sai de lá depois que Sei. o cara vai no churrasco, se empanturra de carne e amanhã no almoço ele está Uhum. comendo carne de novo. É isso que eu estou Sim, querendo dizer para sim. você. Sim. E detalhe, o estômago do jacaré, do leão, do leopardo, são preparados para digerir carne. Tanto é que eles têm presas. Nós, seres humanos, não temos presas. Uhum. Significa que não é exatamente essa a nossa dieta, né? Entendi. Agora, Lívia, por que pouca gente sabe que eu sou vegetariano? Porque eu não sou um ativista, entendeu? Sim. Porque você não é, você não virou vegetariano. Você aprendeu assim. Você foi criado assim. A Nilcilene, eu acho que é Nilcilene o É. nome dela, ela está perguntando se ninguém tinha medo. Não, ninguém tinha medo, porque o jacaré não nos atacava. Ele era de boa. Uma única vez ele deu um bote na minha ex-mulher, na mãe de Lorena. Ai, meu Deus. Eu conheço a mãe de Lorena desde que éramos crianças, né? Ela devia ter uns 10 anos e o jacaré estava solto no quintal. E no quintal lá de casa tinha um balanço. E naquele negócio de balançar, na hora que uma ida dessa do balanço, o jacaré estava passando. E ele achou que estava sendo ameaçado. E aí, na hora que o Ai, meu balanço pai. passou, ele deu uma. Ele usa o rabo, né? O jacaré ele usa o rabo para Pra dar bater também nas impulso. vítimas, né? Ah, Não, sim, para dar sim. impulso, não, Sim, para sim, bater pra bater. Sim, em é. quem está Sim. encurralando ele. Muita gente morre com o rabo, inclusive, não com a Muita, dentada. exatamente, muita gente, muitos bichos, né? Às vezes Sim, ele usa sim. o rabo para jogar o bicho na água, aí ele põe Sim, dentro da água, né? sim. E aí, na hora que o balanço passou, ele deu uma rabada de Melissa
Rabada essa que não acertou ela, porque ela passou com balanço, né? Ele É isso só que se eu ia assustou e perguntar. ele se assustou, deu a rabada e correu pro lago. Ele não atacava, ele só se defendia. Então, quando ele Entendi. via assim muito movimento de gente no quintal, ele pum, lago. Ele não era de só atacava o dia que papai ia pegar ele para fazer alguma coisa. Às vezes papai precisava pegar ele, para mudar ele de lago, para poder fazer tal. E aí ele Ah, ficava bravo. Aí papai encurralava ele no canto, usava uma forquilha e no pescoço dele, travava ele no chão, outra forquilha no rabo para ele poder não bater. E aí aham, papai segurava com a mão, aquela mão bacana de papai que parecia um alicate, né, uma aham. torquês. A mão de papai era igual a torquês. Uma no pescoço, outra no rabo e pegava aqui. Mesmo depois de grandão, o papai pegava ele aqui É assim, para ó. quem pegava cavalo, que é um jacaré. Tinha ou não tinha razão o menino Flávio de achar que o pai dele era Tarzan? Total. Quem tem um pet de jacaré? Gente, Então a que gente não louco. tinha medo, porque o jacaré ele geralmente corria, né? Aham, Geralmente quando via gente, ele saía, entrava no lago e ia embora, ele não atacava ninguém. A única vez que ele atacou alguém foi nessa vez que ele pensou que o balanço ia bater nele, né? Eu entendi sim. isso, né? Ele ia passando embaixo do balanço na hora que ela veio e aí ele deu uma rabada que também não acertou. Ele deu a rabada e correu para dentro do lago. Não Aham, foi o nem para movimento. poder. Ele se assustou Sim, sim. com No, ela, né? no susto ele se sentiu ameaçado E a só. mordida no dedo de Mateus, porque foi lá coçar a cabeça do Ah, jacaré, né? pô, acho que ele não tinha muita noção do que era um jacaré, Então, talvez. assim, Lívia, falando sobre a questão de ser vegetariano, e aí é É, bom a gente destacar que o vegetariano é diferente do vegano. sim. O vegano é uma filosofia de vida, né? O cara, ele não usa Nada de nem origem roupa de animal. couro, né? Brinco, né? Sim, Você que curte a parada do brinco, do sim, colar aí, se tiver sim. couro o cara não usa, né? E tal. O vegano ele tem é um estilo de vida. Eu costumo dizer que o vegano é parecido com reggae, né? É um negócio assim meio que é um estilo de vida. E o meu não, inclusive eu nem sou vegetariano. Eu sou ovo-lacto vegetariano, porque eu como ovo, Sim, bastante. como e consumo produtos derivados do leite, né? E Sim. leite também, lacto, Aham. vegetariano por causa dos vegetais. Então, a minha dieta ela é ovo-lacto vegetariana. Eu só não como a carne. Né? Tem alguns vegetarianos, alguns ovo-lacto vegetarianos. Meu irmão, por exemplo, meu irmão, se você fizer alguma coisa, botar carne dentro, ele não come. Tem nojo. Eu não tenho essa bobagem, né? Eu faço a carne pro canto, Lívia, quer comer essa carne aqui? Entendi. Eu sou apaixonado por feijão com carne seca. Caraca, velho. Feijão com carne seca é um negócio maravilhoso, né? Mas você Mas o come a carne seca, gosto, eu como feijão. O gosto é. Eu gosto o do gosto. gosto. Ah, tá. Você quer ver outro troço que eu sou apaixonado? A cebola do bife acebolado. Mas aí Vanduza por faz bife que? acebolado. Fala. Fala. Vanduza faz bife acebolado aqui em casa, né? E aí ela raspa a cebola, vai tudo no meu prato. E eu sou apaixonado. E ela e a Rafaela comem o bife. A cebola é comigo. Mas então, eu ia perguntar isso. Por que você gosta do gosto de comidas que são feitas com carne? Você já teve curiosidade de comer a carne? Eu tive a infeliz experiência de tentar experimentar uma vez um salgadinho de carne. E Seu eu organismo deve ter falado assim: fiquei num que é isso piriri, aqui? fiquei num piriri de 2 dias. É claro, E seu aí, organismo não tá. e aí eu descobri que não era exatamente a carne, era porque o negócio que eu comi era uma bolinha, tipo uma bolinha de queijo, uma bolinha que, uma mistura que fizeram lá, foi frito na gordura de porco. Então, além da carne não ser algo que eu não estou acostumado, ainda Entendi. tinha a pegada do porco, da gordura ali, que era um negócio que era estranho para mim também. Eu falei, meu Entendi. irmão, deixa eu continuar sendo o centro das atenções, porque eu não como essa porcaria, E time que tá ganhando. não se mexe. Entendi. Então, Então, assim, eu assim, sou ovo foi a lacto única vegetariano, vez. não, favor não misturar com vegano, né? Que tem gente que fala Sim. assim, não, Flávio é vegano, tá vindo aqui em casa, tem Não, que preparar um negócio para ele. não, é Aí outra quando eu coisa. chego lá, tá aquelas comidas estranhas em cima da mesa, eu falo, gente, eu sou normal, pelo amor de Deus. Pode botar queijo, pode botar ovo, ele come. Exato. Eu Mas me você lembro quando a perguntou, gente.
Eu me lembro quando a gente ia em Zé da Cabra, que ele fazia aquele ovinho frito para você. Exatamente. Me lembro. Ovo frito bem passado do verbo gemadura, né? Sim. Ai, eu tenho pavor de gema mole. Eu também. Mas só foi esse salgadinho, depois você não... Ah, não, eu não quis experimentar mais não, fiquei Tá, traumatizado. entendi. Mas eu quero que você me dê uma receita, que eu te pedi uma receita Ah, tá. de alguma coisa. Assim, Lívia, vamos falar da carne de soja. Sim. A carne de soja, eu até falei lá no programa hoje, né? Que a gente ia falar sobre isso aqui. Tem A quem carne de ame e tem quem soja, odeie. geralmente as pessoas mais odeiam do que amam, né? Sim. E aí a carne de soja tem algumas percepções sobre elas que a gente precisa desconstruir. Tá. Primeiro que a carne de soja não é carne, Sim. né? E aí o cara que é carnívoro, ele vai comer a carne de soja acreditando que é carne. Não é. E o sujeito fica decepcionado, Sim, né? claro. Óbvio. A Nilcilene gostou da história aí do jacaré, eu acho. É. Quem não gostou, pelo amor de Deus, gente? Então, assim, a carne de soja não é carne, né? Chamam de carne vegetal, né? Algumas pessoas que falam carne vegetal. Não, não é carne. A carne de soja a gente chama de proteína desidratada de soja, né? Ou proteína vegetal desidratada. Tem Faz até bem para a algumas saúde vezes. isso? Oi? Faz bem para a saúde isso? É proteína, né? É proteína para substituir a proteína da carne que eu não como, Sim, entendeu? E a entendi. soja ela é rica em proteína, né? Então a Não sei, proteína um ovo me vegetal. parece mais saudável do que uma carne de soja. Eu não sei, eu tenho essa ideia. Pode ser preconceito, deve ser, mas. Possivelmente. É. É a proteína vegetal texturizada. E aí, geralmente, no pacotinho vem PVT. Tem gente, inclusive, que não fala carne de soja, fala PVT. Proteína Nunca ouvi. vegetal texturizada, né? Ela é igual carne moída, porque ela é moidinha. E tem Aham. aquelas grandes também que parece bonzo. Bonzo que Sim, o cachorro come, né? Já são os pedaços mais inteiros que geralmente minha mãe usa para fazer estrogonofe, como se fosse carne. E sim. fica maravilhoso, né? Só não coma, pelo amor de Deus, achando que é carne. Porque tem gente que come aquele negócio na expectativa de que vai substituir. Não vai substituir, você substitui a proteína, não o gosto, não o sabor. Não se Mas, engane. Lívia, tem que ter, né? A minha amiga Odaleia aí acompanhando a gente, ela que sempre acompanha o programa Flávio Azevedo. E aí, Lívia, tem que ter tem que saber fazer, Sim. Já né? E aí ouvi muita gente dizendo que fica igual borracha, que fica, não tem gosto de nada. se não souber fazer, é o que vai acontecer, né? E aí tem o que você faz? Você pega a carne de soja, bota água fervendo nela, Pra certo? reidratar. Para hidratar ela, isso aí. Tá. Essa água fervendo, depois que ela esfria, você precisa tirar essa água e você precisa lavar aquela carne, aquela massa que fica, né, aquela carnezinha. Você precisa lavar. Parece Por uma que que você precisa esponjinha, né? lavar? Isso. O segredo está nessa percepção sua da esponjinha. Ah, Porque a primeira água que você colocou não tira o gosto de palha dela. Ela fica com gosto de palha. Ela tem um gosto de palha, um gosto de folha seca, né? Quem já teve a infeliz ideia, a infeliz experiência do vento soprar e uma folha seca cair dentro da boca, já aconteceu comigo? Ou então aquele louro do feijão, não tem o louro do feijão? sim. Já experimentou mastigar aquele louro sem querer? Acho que Não sei não. se já. Não, né? Acho Pois que é, não. então. Às vezes você bota aquela. A gente que é homem, né? E bota aquele garfo de. Aquele garfo de comida mais cheio dentro da boca e o louro vai escondido dentro, né? E aí quando você começa a mastigar, tem aquele troço ruim, sem gosto de nada e tal. Se você não souber fazer a carne só fica com aquele gosto de louro, aquela sensação desagradável, né? Tá. Então você tem que lavar a carne de soja. Primeira dica, galera que vai olhar aí. Lavar a carne, depois que você bota ela, a água fervendo, deixa uns 20 minutos ali, 20 minutos, meia hora para hidratar ela.
Quer dizer, deixa o tempo que a água vai esfriar, que você vai conseguir botar a Tá, mão para lavar. tá. Né? O tempo é esse. Botou ela fervendo para poder hidratar, espera esfriar a água. Quando a água estiver fria, já é suficiente para você lavar. Aí você transfere para um escorredor, um escorredor e lava ela na água corrente. Lava mesmo, lava, vai apertando ela, vai apertando, vai apertando, vai apertando. Uma dica: tem a carne de soja preta, mais escura, e tem uma clarinha. A escura consegue fazer com que as pessoas enxerguem carne moída de verdade nela, porque ela é escura, então ela fica com a Entendi. cor da carne. Aquela clarinha, ela não parece carne moída, porque ela é clarinha. Então acho que eu só conheço a Todavia, escura. pois é, todavia a clarinha é mais macia e pega o sabor melhor, ela hidrata mais fácil, e às vezes a pessoa vai logo na pior, na escura, e se lasca quando vai fazer. Mas Tem você esses tem dois alguma segredos. explicação dessa diferença? Não, A não mais sei clara por é que o que tem, quê? não sei por que que ela. Bom, eu acho que a torrefação dela, Lívia, a mais escura ela deve ficar torrando mais tempo, Tá, desidratando mais tempo, aí ela sim. escurece, né? E a mais clara, eu acho que eles tiram do forno ali que seca ela, né? Que desidrata ela, tira antes, Sim. né? Então a mais clara eu acho que ela é tirada antes, a mais escura é tirada depois. Faz Então essa sentido mais até por escura, conta de ser mais macia, que você falou, né? Essa pois explicação. é, essa mais escura, como ela torrou mais tempo, por isso que ela é mais escura, ela é mais dura. Tá. Tá conseguindo entender? Sim, sim, sim. Então, como uma mais dura e a outra mais molinha, você tem que ter, é, é, tem que conhecer essa dinâmica, né? Como Sim, sim, fazer a sim. escura também ficar molinha, né? Uhum. Então, por vezes, no cozimento dela, você tem que demorar mais tempo cozinhando, refugando, do que a branca. A branca, ela rapidinho pega gosto, né? Mas vamos lá a parte da Tá, hidratação dela. tá. Você lava ela em água corrente. Peraí, rapidinho. Esse Vai. cozimento tem que ser em panela de pressão, alguma coisa Não, 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 específica ou não, não, normal? não, 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 não. O cozimento a gente vai chegar nele ainda. Tá, Estamos lavando a carne. tá. Lavando, lavando, lavando. Tirou todo aquele resíduo, porque ela solta uma resina também, ela nessa coisa de desidratar, ela solta uma poeira. Então tira aquela poeira. Quando você lava, você tira aquela poeira. Se você não lavar, ela vai para a panela com aquela poeira, que é o que dá esse gosto de palha. Então você tem que lavar ela mesmo, né? Tá. Bota as duas mãos, faz assim, ó, água corrente, vai lavando, vai lavando. Fica olhando a cor da água que vai sair dela pelo escorredor. No início, a água sai meio que amarelada. Depois a água vai ficando clara. É sinal que ela já está lavadinha. Quando a água descer clarinha do escorredor, é porque ela já está bem lavadinha. E aí você tem agora que secar. Tem que Não secar. desidratar, mas secar. Tirar aquela água que você lavou ela de dentro dela. Por que Espreme isso, mesmo, Lívia? assim? Isso. Lembra que você falou que ela é igual uma esponjinha? Esponja. Aham, Então ela retém a água. sim. Se você não secar ela, pode ser o molho mais maravilhoso que você colocar lá dentro. Ela vai ter o gosto da água que você lavou ela, porque ela é igual uma esponjinha. E aí vamos à física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Sim. Se ela já está cheia d'água, ela não vai puxar o gosto Não do vai entrar o molho molho. maravilhoso que você preparou. Sim, sim. Certo? Total. A mulherada que geralmente faz isso não tem as mãos fortes que eu tenho, né? E aí geralmente é quando ela aperta a carne para poder espremer, não aperta com a força necessária para poder tirar bastante a água dela, né? Tá, então a dica para as mulheres é para apertar a carne de soja assim como apertam aquela esponjinha de make. Aquela que a gente precisa hidratar aquela esponjinha de. Patrícia, cadê você, minha filha? Explica aqui pra... aquela esponjinha que a gente faz assim, dá umas batidinhas Aham, na eu sei qual base. é que você está falando. Então, tem que hidratar elazinha. Então tem que tirar. Ah, é só Pois pensar é, nisso. aí deixa eu dar uma dica para as pessoas. Certo. O que, que eu uso? O que, que eu uso que eu também não estou afim de ficar apertando, tal, que daqui a pouco você está com a munheca que você não aguenta mais, né? Eu pego o espremedor de batata, que você faz purê, Sim. né? Coloco, encho ele de carne e aperto.
Vai de uma vez. Vai Show. de uma vez. Você aperta com força, ele expulsa a água todinha e a carne ela vai ficar totalmente sem água. Ela vai ficar hidratada, macia, mas sem água nenhuma dentro dela. Sim. E aí você vai jogando essa carnezinha No no outro, molho. no outro. Não, no recipiente. Bota Tá. numa bacia. Reserva. Secou ela toda, jogou na bacia. Tem gente que gosta de dar uma temperada, dar uma marinada, como diz as cozinheiras, nessa carne na bacia. Coloca uma cebola, coloca ali de repente uma cebola, aquela cebola desidratada também. Aí tem gente que bota shoyu, aí fica a seu critério. Mas Né? nesse momento, se você botar alguma coisa líquida junto com ela vai pegar todo esse gosto do líquido, não? Exatamente. A ideia já é essa. A ideia é Tá. você marinar ela ali naquela bacia, para já ir pegando gosto. Então Tem isso vai uma galera depender do que. tipo de preparo que você vai fazer depois. O que você vai Certamente. botar nela? No molho ou vai, Eu, ou por vai fazer exemplo, não separado? faço isso. Eu, por exemplo, não Tá. faço isso. Geralmente quem faz é quem gosta de dar um capricho a mais e tal. Eu deixo ela seca ali, faço aquele molho ao sugo. E aí você faz o molho ao sugo do jeito que você quiser, de acordo com o seu gosto, com uma azeitona preta, com azeitona verde, colocar parra, sei lá, você faz o molho, o sugo que Sim, você sim. achar melhor. E mergulha a carne ali dentro. Faz um molho bem suculento e leva para o cozimento. Tem gente que não cozinha, é um outro erro. Tem que dar um, tem que dar um- tem que dar um cozimento nela. Tá. Principalmente se for a carne mais escura, porque ela é mais dura, porque ela é Sim. mais. Então, esse cozimento que você vai dar na carne escura é o cozimento que você precisa para ela amolecer mais um pouquinho. Entendeu? A branca até que não muito, mas a carne preta é preciso dar uma mexida nela. E aí, fogo brando, aquele molho ao sugo bem preparado, você vai mexendo, para não agarrar no fundo. Pode fazer alguma outra coisa, deixar lá ferventando, aquele caldo do sugo vai penetrando na carne, você dá uma mexida de novo para poder. Aí, como você falou, a carne é uma esponjinha. Ela vai pegar o gosto do seu molho. Então, assim, é o que eu falo para as pessoas: não tem como a carne de soja ser ruim se o seu molho é gostoso. Porque ela é uma esponjinha. Ela Sim, vai vai ter o pegar o gosto do gosto. que você mergulhar lá dentro. Sim. Se você mergulhar ela no molho, no refogado, né, ali, naquele molho ao sugo, vai ficar com aquela pegada da carne, a bolonhesa, né? Sim, E vai virar, almôndega, talvez. isso, exatamente, entendeu? O molho que você colocar, ele vai pegar o gosto do molho que você tem. Então a carne de soja, ela não é ruim, ela é mal feita. Né? Entendi. As pessoas não Vai ter sabem o, fazer. Exatamente, porque essa pegada do desidratar ela, esse segredo de hidratar, de desidratar, de espremer, o cara às vezes ele lava e com aquela água que ela ainda está dentro, joga dentro do molho. Ela não vai puxar o gosto do molho, porque ela está com água dentro. Leva o pozinho Esse é o junto. segredo. Esse é o segredo. E aí Entendi. o molho desse sujeito, ele acaba ficando também sem gosto. Porque a água que a carne tem dentro, ela também acaba saindo um pouco para o molho. E aí o molho que você fez está ao ponto, mas quando você dá uma fervura nela, a água sai um pouco e aí Estraga. estraga o molho, né? Você perde aquele ponto que você deu no molho. Quando você coloca ela sequinha dentro do molho, ela vai puxar aquele molho do jeito que você preparou. Aham. Agora, nos idos do Jornal Folha da Terra, eu ouvia uma história de um espetinho de carne de soja. Então Aham. a pergunta é, se for fazer um espetinho na grelha ou de alguma Não é a outra carne forma. moída, né? Não é a carne moída. Sim, sim, É a- aquelas bolotinhas assim, né? De Também carne de não é a soja. bolotinha. Ah, Não, 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 é a também não é a bolotinha. bolotinha. Não. Eu ia É perguntar, uma. faz como na hora de que acaba de fazer esse preparo da lavagem e Mas tal? aí essa que faz o espetinho já é uma outra pegada. Já é uma Tá. outra pegada. Prepara Essa diferente. essa é uma carne que é feita de trigo. Olha. Essa que você está falando é feita de trigo, ela vende de uma latinha. Onde tem produto natural, geralmente tem. É da marca Super Bom.
Mas é carne de E soja? é de trigo. Ah, não sabia. É, ela é de trigo, não é carne de soja. É como as pessoas dizem que é soja, eu não estou afim de explicar porque eu não sou ativista do negócio, nem estou dando aula Aham. para ninguém, Eu eu sempre deixo ouvi que era passar. carne de soja. É carne vegetal. Então, não Aham. é. É feita de trigo, Tá. entendeu? O nome disso na nossa culinária vegetariana é glúten, por incrível que pareça. O nome é glúten, Os a celíacos essência. passam longe. Nessa latinha ele vem cortado igual carne de hambúrguer. Vem assim né, tipo medalhão, né? Vem Sim, aqueles os medalhões disquinhos. assim, os disquinhos dentro igual carne de hambúrguer. Uhum. Né? E você pode fazer ela também. Como é que você faz? Bota 1 quilo de trigo dentro de uma água, deixa para o dia seguinte. Coloca às 5 horas da tarde. E Nilcilene Amanhã de tá dando a manhã, ideia de hambúrguer. Hambúrguer de carne de soja. parece com carne de soja, mas aquela da latinha não é de soja, aquela é de É o trigo. trigo. E aí como é que se faz essa carne de trigo? Pega 1 quilo de trigo, coloca dentro da água, numa bacia de água. Deixa lá, bota isso tipo 5 horas da tarde. Amanhã de manhã, quando você acordar, você vai lá ver, o trigo subiu toda a palha e fica uma massa no fundo da, Gente. da bacia. Uma massa, igual uma cola. Aquela massa, sabe, você vai lavar, mesmo processo que faz com a carne de soja. Aham. Você tira aquela água, aquela coisa que está suspensa, né? Sim. E aquela massa que fica, aquela coisa meio que colenta, igual a massa de vidro, né? De botar vidro aquela massa que tinha de botar. Lembra daquela massinha de botar vidro na porta? Massa de botar É, vidro na porta. é do seu tempo isso? Os vidraceiros usavam aquela massinha para botar vidro nos vasculhantes da casa? Ah, não sei, mas vamos lá. Lembra não, né? É uma massa, é uma Tá. massa meio parecido com a moeba, só que é mais grosso, ele é mais Consistente. consistente. Tá. E aí o que acontece? Aquela massa que fica, você vai lavar ela fica um negócio assim como se fosse uma bolota, e você corta fileta ela, como se fosse bife. Ela fica aquele bolão assim, né? Fica uma bola assim, e aí você fileta e frita. Pode ferventar, fica como se fosse uma carne mesmo. Entendi. Entendeu? Essa da latinha é essa que eu estou falando, que é feita de trigo. Ah, tá. Você tá ensinando A como é que faz a da proteína, latinha. a da latinha, exatamente. Mas já tem a da latinha pronta, não precisa esse aborrecimento todo, não, É. entendeu? Mas Aí assim, você da pega carne essa, de soja, essa. dá pra fazer algo do tipo, por exemplo, se eu quiser pegar a carne moída de soja e fazer tipo uma kafta. Dá? Não dá porque a carne de soja não tem a cola, aquela Da liga liga. natural que a carne de animal tem, Tá. né? Não tem Geralmente tudo que a gordura. gente. Pois é. Geralmente tudo que nós fazemos com carne de soja, a gente bota um pouco de trigo, que o trigo dá a liga necessária. Tá. Entendeu? Sempre você vai ter que colocar um pouquinho de trigo na comida vegetariana quando você precisar de liga. Tá. Porque essa cola que o quibe, por exemplo, o quibe de carne de soja. O quibe de carne de soja, se for um quibe de forno, é maravilhoso. Se for o quibe tradicional, fritinho, tem que botar ali um pouquinho de trigo na hora de você fazer aquela massa do quibe, porque já é triguilho, né? Que é uma farinha. Com mais a Sim. carne de soja, que também é uma farinha, você fica sem liga. Então, Quando coloca ali fritar, vai espatifar tudo. Exatamente. Ele fica sem liga para ficar o croquetezinho pronto. Formato. Então, segredo: coloca trigo, o ovo e o trigo é que vão dar essa liga que a gente precisa para formar o croquete. A Nilcilene tá falando aqui que ela usa farinha de aveia. Pode ser, mas para liga o trigo é o mais eficiente que nós temos, né? Tá. E a farinha de aveia, por vezes, ela dá uma sensação, um gosto de palha que a galera reclama, né?
Para mim, que sou vegetariano, viu, Nilcilene? Você pode fazer, pode preparar com farinha de aveia, com farinha que você quiser, né? Porque eu estou acostumado com a comida vegetariana. Agora, Aham. quem está procurando algo parecido com com a A carne, carne. o trigo, esse conjunto trigo e ovo, né? A clara do ovo ali, a gema que dá aquela liga, se aproxima um pouco mais, sobretudo se você vai fritar aquilo que você está fazendo, aquela receita que você está fazendo. Entendi. Gente, Entendeu? sensacional. É uma culinária totalmente assim, É, diferente do que eu conheço. minha mãe é professora de comida vegetal, né? Porque de tanto ela fazia pra gente em casa, então ela se especializou, Sim, imagino. ela Expert. o meu pai sempre foi líder da igreja, né? E a igreja adventista tem essa recomendação, e aí papai na condição de líder ele dizia, eu tenho que dar o exemplo. Uhum. E aí mamãe embarcava nesse negócio, e ela gosta de cozinha, mamãe gosta de cozinhar, e ela começou a se especializar nas receitas vegetarianas. E a minha igreja, Lívia, como ela recomenda que você use o alimento sem carne, eles oferecem uma série de literaturas, de livros, dando dicas de receita e etc e tal. Teve um tempo da minha vida que eu vendi um livrinho de receita vegetariana. Eu estava naquela fase entre enfermagem e jornalismo, duro, sem grana e tal. E aí a Casa Publicadora Brasileira, que é a editora da Igreja Adventista, ela vende esses livros. E pra gente que é da igreja, ele é mais barato. Uhum. Eu lembro que eu comprei uns 40 livros e saí vendendo nas academias aqui em Rio Bonito, vendi os 2 volumes. Foi maravilhoso, ganhei uma grana na época com aquele... Hoje talvez fosse vender até mais, porque tá na moda. É verdade, é. Mas assim, já naquele tempo, e eu malhava na época, né? Eu chegava naquelas meninas lá que estavam querendo ficar tudo ali riscado, né? Falava, ó, Aham, cara, comida vegetariana. E elas sabiam que eu era vegetariano. aham. E aí assim, eu tenho expertise para falar como eu estou falando aqui com você, né? Você não era E aí uma o propaganda livrinho, enganosa. o livrinho com mais as dicas que eu dava e tal. Mas você sabe fazer. Eu lembro que eu fui fazer carne de soja na casa de umas 10 pessoas. Se você for lá em casa fazer. E aí eu ia lá, esse processo que eu estou mostrando aqui para você, eu ia na casa da Aham. pessoa fazer. Chegava lá, mostrava o segredo como é que era, né, e tal. E aí, Demonstrar. Lívia, depois e aí, mais uma vez, a gente está falando aqui do tal do protagonismo, com esse negócio de ser vegetariano, que eu sempre achei maneiro. E aí eu Aham. nunca tive vontade de comer carne por conta disso. Entendi. Para Gente, gente finalizar a receita da carne de soja aí que eu falei, por favor, desculpa. da carne moída. Tá. Aí você, depois que coloca ela no molho, no sugo, dá uma ferventada nela ali, como eu falei, né? Deixa ele Sim. fazer dar uma Cozinha. mexida para não agarrar no fundo, né, e tal, aquela Uhum. coisa toda. 5 minutos, eu acho que é suficiente para a carne mais clarinha, né? Talvez 10 minutos para a carne mais escura. Tá. E aí tem um segredo, né? Um segredo, que pode ser queijo ralado, e queijo ralado é um amigo, um parceiro da comida vegetariana. É ele que vai dar aquela sensação de, como é que eu vou dizer para você? Aquele gosto mais curtido que o queijo provolone tem, que o queijo ralado tem, né? Tá. A comida, Parmesão. a comida vegetariana ela é meio chavidona, né? Porque é verdura, né? Aquela coisa toda. Então o queijo ralado ele traz aquele sabor para quem gosta, Uhum. aquele sabor mais concentrado, aquele gosto de carne, né? Porque afinal Tá. de contas queijo é de leite, né? É carne, Sim. né? É derivado da carne. Então o queijo ralado é um parceiro constante da comida vegetariana para quase tudo, né? Outro cara que combina muito com queijo ralado é o alho. Para quem gosta de alho, como eu, sou apaixonado por alho, o queijo ralado e o alho em abundância na comida vegetariana é extremamente importante. Eles combinam muito bem. É igual binotal e garamicina, né? Quando eu estava na enfermagem, hoje são outras coisas, né? A minha última vida na enfermagem foi em 2009. Nos 15 anos que eu trabalhei com enfermagem, os antibióticos importantes eram binotal, ampicilina, e aí você associava garanicina, que é um antibiótico mais leve, mas que junto com o binotal, com a ampicilina, fazia um efeito muito importante para combater infecções.
E eu costumo dizer que o queijo ralado com o alho, O ele tem alho. mais ou menos esse efeito. O queijo ralado é albinotal e o alho é a garamicina. Deixa eu fazer uma É, esse, pergunta. ah, O queijo ralado tem que ser é, parmesão, provolone, algum a específico? gosto. A gosto. E tem que Eu ser aquele tenho. ralado industrializado ou rala na Vou hora? fazer igual minha amiga Lívia aqui agora, que sempre diz que gosta de dar dicas de coisa mais barata. Hum, No caso do queijo, quanto mais vagabundo, ele é melhor. Porque ele tem aquele tá. gosto curtido do queijo rançoso, né? Sim. O queijo Aquele ralado cheiro. vagabundo, ele é o que eu preciso para dar o gosto. Você não vai Tá. ter aquele cheiro desagradável, mas, por Então, exemplo, se você industrializado é pega. melhor para Se você, isso. exatamente. Se você pega um queijo parmesão, daquele bom de qualidade, ele não vai ter aquele ranço. Não. E aí você não vai ter o efeito que eu preciso para Tá. impressionar você com a minha receita. Por incrível que pareça, né? Tá. E o alho, isso é a gosto também, tá, gente? Eu estou Sim. falando assim que é para dar um tchan. Sim. O queijo ralado na carne de soja eu nem recomendo, recomendo para outras receitas. Mas o alho é essencial. E aí como é que você faz? Não tem aquele espremedorzinho de alho? Sim. Então você vai espremer um dente ou dois dentes de alho naquele espremedorzinho, vai pegar aquele alho, vai colocar ele assim em cima depois que você terminou, você ferventou, desligou o fogo. Aí depois que terminou. Depois que terminou. Ah, Ferventou, terminou, aham. tampou, pega o alho espremido, um ou dois dentes de alho, coloca por cima da carne, e coloca aquele alho por cima da carne, dá só uma girada assim com a colher. Assim, vai com a colher que você está mexendo, bum, dá uma mexida assim, Cru mesmo, nem e frita não. não, cru, Cru. e abafa, deixa ele abafado. Uhum. E enquanto você vai preparar outra coisa para a refeição, para o almoço, para o jantar, né? 5, 10 minutos, sei lá, enquanto você está preparando ali. E aí quando Sim. você tirar, aquele gosto do alho, ele vai entranhar naquele negócio ali, fica bem saboroso. Eu não conheço ninguém que tenha experimentado isso e depois que experimentou falou assim, cara, o que é isso que você colocou aqui? Entendi. Talvez isso Entendeu? possa ser até uma dica de Para outras coisas até. preparações que não tem nada a ver com comida A própria vegetariana. carne, eu acho que a própria carne, se você fizer isso, a carne moída em si, acho que se você fizer isso, fica com a pegada legal também. Para quem Vou gosta de alho, testar. tá, gente? Depois eu te falo. Eu gosto muito de Para quem alho, mas gosta eu de. não posso comer, sentir ele cru, me dá muita enxaqueca. De uns anos Então, pra cá eu não era assim. Mas a gente dá um jeitinho de preparo. Gente, eu vou ter é, que encaminhar aqui. a dica tá aí. Você É, pediu a receitinha, a receita tá aí. sensacional. Melhor que isso, só na Maria Braga, Flávio Azevedo na cozinha aí demonstrando. O dia que eu for fazer uma carne de soja aí na sua casa, eu vou passar, deixa a mesa liberada para eu passar por baixo da mesa, tá? Sim, e vou filmar. Vamos passar os dois por baixo da mesa. Eu não garanto que eu vou conseguir chegar do outro lado, mas ok, de boa. Flávio, muito obrigada pela entrevista. Eu adorei esse nosso papo. Descobri jacaré, descobri a cara de pau de penetra. Achei o máximo. Mestre Cuca da cozinha vegetariana, eu já tinha uma noção disso. Pode se despedir do pessoal para eu falar Olha, eu que depois. agradeço, né? E foi um prazer grande, né? Estar do outro lado do balcão é diferente, mas é sempre muito legal, né? Agradecer você também que esteve lá no nosso programa na rádio, lá conversando conosco, foi bem bacana, foi bem legal também. Foi um prazer. E quem não viu, visitem lá a minha página, meu canal no YouTube, que está lá a entrevista da Lívia, né? Falando sobre a mulher na sociedade, né? Foi muito, muito bacana. E agradecer, Lívia, e parabenizar você mais uma vez pela iniciativa de receber as pessoas aqui. Obrigada. E conta sempre com a gente aí para alavancar os seus projetos. Você é parceira, eu gosto muito de você. Obrigada, É sempre igualmente. bacana contribuir. Show. Gente, essa live vai ficar salva no IGTV.
vai ficar no meu feed. Flávio, se quiser, depois pode compartilhar também. Então, vai ser fácil de achar. Quem quiser saber pode compartilhar. Eu vou tentar baixar para colocar no meu canal no YouTube. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Tá, beleza. Porque aí também... Tô autorizado? Com certeza. Manda para onde você quiser. O pessoal que é vegetariano, que conhece alguém que pode compartilhar. É só apertar no aviãozinho assim, aí embaixo que tem. Pode mandar agora, mas agora você vai mandar só o ao vivo, a gente está acabando. Manda o IGTV quando tiver lá, vai estar agora. Manda para quem é vegetariano para pegar essa dica aí da carne e tal. Quem quiser criar um jacaré, né? Aí eu já acho que vocês vão ter um pouquinho de problema com o Ibama, porque assim, seu Francisco era uma pessoa diferente, né? Então, pessoa que pega o cavalo no colo, acho que não vai dar muito certo. Eu não recomendo, mas de boa. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois. Se vocês tiverem sugestão de outros entrevistados, pode mandar por direct. E eu estou aceitando mais sugestões também do nome do quadro aqui de entrevistas que eu comentei no início, tá bom? Deixa eu dar uma sugestão aqui para você. Deixa eu dar uma sugestão para você ao vivo. Desculpa interromper a sua despedida. Nada. Convida Alfonso para fazer uma dessa, para ele falar dos pães que ele prepara lá de vez em quando. Alfonso deixando a gente com fome com aqueles pães que ele coloca lá e tal. De repente é uma coisa diferente também, né? Sim. É um cara que é jornalista que tem essa pegada Eu pensei... E aí na hora de falar dos cachorros, de Mateu e etc, vocês dois vão se entender. E eu pensei nele também para as histórias do jornalismo de antigamente, como é que funcionava. Verdade. Para mandar o jornal para gráfica, aquelas histórias, né? Que a gente sabe. Melhor que isso, só se tivesse Alfonso e Evaldo junto. Puxa! Mas então tá, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Beijo, Flávio, muito obrigada. Tchau, valeu, Lívia, obrigada. Tchau. Tudo de bom.